Olá a você que nos acompanha aqui no programa No Mundo da Bola. Estamos dando início hoje a uma nova versão deste programa que teve início em 1º de setembro de 1947 com Antônio Cordeiro na Rádio Nacional, que posteriormente, em 16 de junho de 2013, teve a sua versão na TV Brasil e agora estamos com uma versão no podcast no YouTube da TV Brasil, este programa que é um dos mais tradicionais programas esportivos do rádio brasileiro. Participam aqui comigo, eu sou o Sérgio do Boccagi, e participam comigo nesta primeira edição os jornalistas e comentaristas aqui da EBC, o Rodrigo Campos e o Valdir Luiz. Uma satisfação grande recebê-los. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, desta rodada, 34ª rodada, me parece, né? Alguns times com 32 jogos, outros com 33. Valdir, eu começo por você. Acabou para o Botafogo ou não? Olha, Boccagi, aquele abraço para você, para o Rodrigo. Não acabou, não. Não acabou, não. Porque faltam 5 jogos para o Botafogo. Então, se o Botafogo vencer os 5 jogos, ele vai a 75 pontos. Palmeiras hoje lidera, o Botafogo é líder desde a 3ª rodada, perdeu nessa última rodada a liderança. O Palmeiras tem 62. Palmeiras só chega no máximo a 74, porque tem um jogo. O Botafogo só depende dele. A menos que o Botafogo. Então o Botafogo depende dele. O Palmeiras não. O Palmeiras tem que ganhar todos os seus jogos e torcer para que o Botafogo não vença. Então eu diria que não acabou. Acabou, graças a Deus, para o torcedor do Botafogo, que saiu o Lúcio Flávio, que escala mal e mexe mal. Acabou ou não acabou, Rodrigo? Um abraço, Boccagi, Valdir. Bom, que honra, né? Agora nessa nova era, um programa tão tradicional como esse. Eu acho, Boccagi, que não acabou. Mas quando o Valdir falar só depende do Botafogo, eu começo a repensar. Então eu acho que acabou. Porque o problema é depender só do Botafogo. O que o Botafogo fez nos últimos jogos é de deixar qualquer torcedor muito irritado. Porque foram pontos imprescindíveis, importantíssimos, jogados na lata do lixo, sem nenhuma justificativa técnica dentro de campo. Imaginar como isso iria acontecer, as 2 viradas, Grêmio e Palmeiras, e esse empate no finalzinho contra a equipe do Bragantino. Esse que é o problema, depender dele, Botafogo. O Botafogo teve toda a gordura possível para queimar e queimou numa velocidade absurda e não mostra... Quase uma lipoaspiração. Para quem quer fazer dieta, torcer pro Botafogo e seguir os exemplos é maravilhoso. Então, o problema é que o Botafogo não mostra sinais de que vai melhorar. Essa é a minha preocupação em relação ao Botafogo. Uma coisa que a gente discute muito, e ontem estávamos falando, inclusive, na redação aqui do Esporte, era o lado anímico, ou seja, do ânimo do atleta. E eu não sei até que ponto isso a gente pode levar em consideração na hora que entra em campo, que a bola rola, né? O Botafogo, por exemplo, nesse aspecto do ânimo, ontem, no caso, nesse jogo contra o Bragantino, deu uma resposta muito positiva ao virar o jogo, quando normalmente nos últimos rodadas ele estava tendo o jogo virado contra ele. Eu acredito, Boccagi, nada contra o pessoal Lúcio Flávio. Quando eu comento futebol, eu esqueço a pessoa, falo do profissional. Ele é um cara bacana, mas ele não consegue passar motivação pro time. Você vê uma coisa, o Botafogo nos últimos 3 jogos... E por que os jogadores pediram para ele ser o treinador? Pediram, mas ele não soube desempenhar. Pediram que ele estava insatisfeito com... Então a culpa não é só dele. Não, a culpa é dos pacote, jogadores também. É um combo, não vamos botar tudo na conta dele. Mas tem o seguinte, o Botafogo fez 8 gols em 3 jogos, mas pior que levou 10. Quer dizer, então, o time faz gol, mas a defesa fragilizou-se. Foi considerada a melhor defesa, passou um turno inteiro, levou 13 gols em 19 jogos, um turno inteiro. Agora, em 4 jogos, levou 10. Então, você que acompanha bem de perto o Botafogo, o Bruno Lage merecia ser demitido? Ser afastado? Boccagi, não piorou com a saída dele? Piorou, mas o que se comenta, você sabe que hoje nós não temos mais acesso... Porque o que se dizia, até reforçando, o que a gente ouve. O Botafogo chegou ao fundo do poço. O que a gente... E agora? Mas é o que a gente ouve, porque hoje você foi repórter, eu fui, o Rodrigo foi, porque eu falo nesse programa do Mundo da Bola desde junho de 1985, quando eu entrei na Rádio Nacional. Então eu fui muito tempo repórter. Mas ouviu a primeira edição?
Soube. Ouvi gravado. Fez a produção. Aí, o que a gente sabe, e a gente não tem assim embasamento maior para discutir sobre esse tema, é que havia um desgaste dele com os jogadores. Tanto é que os jogadores pediram. Só que o Lúcio Flávio não deu a resposta. Não sei se ele ficou comprometido, os jogadores pediram para não mexer no time, não mexer no esquema. Agora, o que se espera com o Thiago Lage, e dizem que ele é bom. Thiago Nunes. Thiago Nunes, perdão. Thiago Lage o Thiago Laff é outro que foi treinador também do Atlético. Thiago Nunes, o que todo mundo comenta é que ele é bom de vestiário, além de armar bem esquema taticamente. Então vamos ver com ele agora. Ele vai ter tempo para trabalhar, só dia 23, ele começa quarta-feira e agora vamos ver o que vai ser. O Bocage, quando você falou dessa coisa do ânimo do jogador, o Botafogo perdeu muito, porque durante o primeiro turno inteiro, um jogador que animava muito com a sua categoria, com seu talento, seu faro de gol, era o Tiquinho. Então, o Tiquinho passava uma vibração muito bacana para os demais jogadores. E o Tiquinho com esse drama pessoal que ele está vivendo, que todos sabem em relação ao pai dele, a gente torce para um pronto restabelecimento, isso acaba também contagiando de uma forma negativa. Claro. Então, o Botafogo perdeu no Tiquinho aquela referência, aquele cara que resolvia. O jogo, às vezes, difícil. Entra o Marçal pela esquerda, o próprio Di Plácido pela de joga na área, o Tiquinho faz. Isso acabou há algum tempo. E isso acho que pode ter prejudicado também o ânimo do geral. E falando de Brasileirão, considerando que o Botafogo depende apenas dele, quem é o mais quem você diria é o favorito para tirar esse título do Botafogo? Eu vejo o Palmeiras. É Palmeiras, é Bragantino, talvez o Flamengo, Olha, Atlético. O Flamengo e o Atlético, na minha opinião, cresceram tardiamente. O Flamengo, com o elenco que tem, talvez... O Flamengo tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos, contra o Bragantino. Mas eu acho que o Flamengo e o Atlético cresceram tardiamente. O Flamengo custou muito a tirar o Sampaoli. Eu vejo o Palmeiras. Por quê? Porque tem um treinador que, além de brilhante vencedor, ele é um psicólogo. Ele consegue motivar o time. Bocage, nos últimos 7 jogos do Palmeiras, olha, eu vou te falar ele que ganhou 6. Teve gente, só perdeu para o Flamengo. Quando o Botafogo fez 3-0 no Palmeiras, teve gente celebrando. Se esse cara não entende, né? E agora? Vai dizer o quê? É verdade. Teve gente que comemorou antecipado. E teve gente que foi embora aquela depois coisa, do terceiro faltam 5 gol. minutos. Faltam 5 minutos. E teve gente que foi embora no terceiro gol do Palmeiras. Quer dizer, não viu a final. Não viu o 4º gol. Faz parte do torcedor. Eu acho o Palmeiras num crescente. Um time que não tem muitas opções, tem uma garotada, mas o time encaixou. Eu acho que, olha, o Flamengo a gente nunca pode desprezar pela força da camisa, da torcida. Tem 2 jogos chaves do Flamengo, na minha opinião. Na sequência, ambos no Maracanã, com o Bragantino e depois com o Atlético Mineiro. Pois é. Tudo muda um pouco com esses resultados desses jogos atrasados, né, Rodrigo? Com Porque certeza. O Flamengo vencendo, ele passa a ser o terceiro colocado. De uma vez só ele passa Atlético Mineiro, o Grêmio e o Bragantino. O Bragantino, verdade. Esse empate com o Fluminense, da forma como foi péssimo para o Flamengo. Porque o Flamengo... Pior foi a derrota para o Santos de virada, com todo respeito ao Santos. Mas esse jogo agora... Era muito importante o Flamengo ter conseguido os 3 pontos. Até pelo lado do ânimo. Exatamente. Venceu o atual campeão da Libertadores, um rival aqui no Rio, direto. Mas é o que o Valdir falou, não dá para tirar a força do Flamengo numa reta final de competição, até porque tem um elenco diferenciado. O elenco do Flamengo ainda é o melhor do futebol brasileiro, embora na temporada 2023 não justificasse isso não vencendo título nenhum, ao contrário do que era esperado por todos. Mas a discussão é Palmeiras, Bragantino ou Flamengo? Flamengo a gente fala daqui a pouco. Eu acho que o Palmeiras, pelo elenco que tem, e o Bragantino pelo seguinte, Bocage, eu acompanhei alguns jogos do Bragantino. Precisa vencer o Flamengo no Maracanã. O que também não é tão difícil assim, pelo futebol oscilante do Flamengo. O Flamengo oscila muito. Um jogo o Flamengo joga igual o Flamengo 2019, outro jogo o Flamengo é a cara do Flamengo 2023. Quem será o Flamengo contra o Bragantino? Se for esse de um passado recente, o Bragantino tem totais possibilidades de vencer. Então, hoje está em aberto, mas eu vejo como os 2 grandes adversários do Botafogo, não somente pela questão matemática de aproximação na tabela, mas pelo futebol que vem apresentando Bragantino e Palmeiras. E aí o Palmeiras, então, é o melhor time do Brasil? Olha, o na Libertadores foi eliminado, na Copa do Brasil foi eliminado.
ganhou o Paulistão e está bom, num campeonato que é de regularidade, assumindo a liderança agora. ele teve uma fase de oscilação. Isso é claro. E quem viu o Boca jogar, eu comentei os 2 jogos pela Rádio Nacional, Palmeiras e Boca, viu um Boca totalmente diferente daquele Boca que decidiu com o Fluminense a Libertadores, sem tirar o mérito do título do Fluminense. E o Palmeiras não conseguiu jogar. O Boca se defendeu muito Não bem. conseguiu. Não o conseguiu Palmeiras, jogar. né? Não conseguiu jogar. Então, o Palmeiras na Copa do Brasil foi eliminado também no detalhe. Se você fizer um histórico do Palmeiras, o Palmeiras perdeu jogadores importantes, como o Scarpa, como o Dudu, e está aí se sobrepondo. Principalmente o Dudu, né? Faz Se você muita falar falta. o melhor time do Brasil individualmente, eu cravo o Flamengo. Se você falar o melhor time do Brasil taticamente, Palmeiras. E com isso ele está chegando. Por isso que está chegando, está subindo no momento certo. E o Botafogo, que fez um primeiro turno que tudo deu certo, na hora Tá descendo no momento errado. no momento errado. Perfeito. E o Bragantino pode entrar nesse meio de caminho aí. Eu acho que falta uma coisa ao Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, que não me perdoe o pessoal de Bragança Tradição. Paulista. Falta tradição, camisa e... Mas isso, de repente, não pode ser uma coisa até boa, essa leveza. tem uma Essa leveza. não cobrança. Não cobrança. cobrança. Uma cobrança E menor. Cobrança tem em todo lugar, mas uma cobrança Eu menor. gostei da postura do Bragantino contra o Botafogo. O Pedro Caixinha foi ousado. Mas é aquele negócio, não me levem a mal, não tem a cobrança que tem um time grande, o Bragantino, é a cidade O que que cobra. pode ser bom. Pode ser bom pro lado, dá leveza. Mas também não tem aquele peso, entendeu? Não, eu diria o seguinte: o Bragantino talvez já tenha atingido aquilo que ele buscava. O objetivo era pegar uma vaga na Libertadores. Isso. E Ou na seja, conti- tá solto. Tá Tá solto. solto. O que acontecer para o Bragantino é lucro. A maior decepção que vai acontecer se o Botafogo perder esse campeonato é para o Botafogo. Porque a sua torcida está animada, fez uma festa, todo jogo dava quase 40 mil. E se perder o campeonato é uma grande frustração. Se o Palmeiras ganhar, já está acostumado a ganhar. Você Isso tocou pra- num ponto bem interessante. Quando a gente começa uma temporada no futebol brasileiro, a gente logo fala assim: o campeonato vai ficar nas mãos de Entre Flamengo e Palmeiras, na Libertadores, Flamengo e todo mundo, né? E aí a bola rola, as histórias vão se desenhando, Copa do Brasil, Copa do Brasil chegaram São Paulo e Flamengo, o Flamengo até confirmou, Libertadores o Flamengo ficou pelo caminho, o Fluminense de certa forma surpreendeu e no Brasileirão veio o Botafogo. E aí você fala de frustração, né? Ao final do ano, Palmeiras campeão, vamos considerar isso, Palmeiras campeão. A frustração maior é do Flamengo, que lá no início do campeonato, da temporada, achou que ia ganhar, ou é do Palmeiras, do Botafogo, que durante o campeonato deslanchou, disparou? Para mim é do Botafogo. Sabe por quê? Por quê? Tudo bem. Se terminar o campeonato, o Palmeiras for campeão, o Flamengo vai ficar, o torcedor do Flamengo vai ficar triste, porque passou uma temporada inteira sem ganhar nada, um time que é considerado favorito. Eu mesmo falei aqui no microfone na Rádio Nacional, falei na TV Brasil, que os 3 favoritos seriam Palmeiras, e está acontecendo, os 3 chegaram de vias Quais são os diferentes. 3? Palmeiras, Atlético e Mineiro, Flamengo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Você Flamengo. nem botou o Fluminense. Não hora botei nenhuma. o Fluminense em Pois hora é. nenhuma. Então, se acontecer o título eu acho que o torcedor do Flamengo vai ficar E o Atlético chateado. Mineiro chegou em nada. Não ganhou em nada. Mas a frustração maior, na minha opinião, vai ser do Botafogo. Por quê? Porque ninguém esperava que o Botafogo fizesse a campanha que fez no primeiro turno, adquirisse a gordura que adquiriu. E o Botafogo, a gente, o Botafogo vai ficar oitavo. Eu mesmo que é oitavo, nono. E se perder o campeonato, é a frustração que foi líder da terceira rodada até a 33ª. 30 rodadas Ainda líder. é, porque tem um jogo a menos. Ainda é. Mas você vê, a frustração seria maior. E aí, você Rodrigo? entendeu a minha situação? Você, lá no início do Campeonato Brasileiro, se você chegasse para qualquer um de nós, o Botafogo tem chances de ser campeão? Eu acho que todo mundo esquece. Chance zero, né? Na 30ª rodada, alguém acha que o Botafogo vai perder o título? Quase todo mundo. Não. Então, a frustração pro torcedor do maior. Botafogo vai ser muito E grande. quem apostou o almoço? Quem apostou vai ter que pagar. Vai ter que Porque- pagar. Teve Ok. gente que apostou e já perdeu. Teve gente que apostou e não pagou. E não pagou. Com detalhe. E também teve gente que disse no início do ano, agora com a 777, o Vasco briga pelo título. Até agora nada. A gente vai falar do Vasco daqui a pouquinho. Então a frustração maior seria do Botafogo. Por tudo, o Boccagi, pelo que se desenhou
durante 90% da competição até aqui. A Vamos decepção deixar bem muito claro grande. que ninguém está torcendo Claro. por time nenhum aqui, não. A gente está fazendo uma projeção em cima do momento atual. O Palmeiras tem 62 pontos, o Botafogo 60, tem 60, Bragantino, o 59, 59 e o Flamengo 57. 57. Junto com o Atlético Junto com o Paranaense. Atlético Mineiro. Como o Atlético Mineiro. Como o Atlético tem uma vitória a mais do que o Flamengo, E um jogo a mais. e um jogo a mais, o Atlético E o passou- Flamengo não passa o Botafogo também pelo número de vitórias, Botafogo caso o tem- Flamengo chegue aos 60. O Flamengo tem 16, 16, o o Botafogo tem 16. 18. Rapidamente, é claro que a decepção maior vai ser do Botafogo, o que não tira o ano decepcionante do Flamengo. Que foi, aliás, semelhante ao de 2021, né? Em 2021, o Flamengo ganhou o estadual e mais nada. E aí em Verdade. 2022 ele ganhou Copa do Brasil e Copa Libertadores. verdade. Mas 2021 foi igualzinho, foi um ano Mas se de... você analisar o Flamengo de 19 para cá... você- Mas 2019, gente, isso é coisa um de ano, torcedor, é um ano atípico. É. Um ano atípico, o trabalho do Jesus foi atípico, então não dá para ter como referência 2019 na história do Foi um Flamengo. ponto fora da curva. Exatamente. E tem um detalhe, Bocage, que pouca gente se lembra. O Flamengo ficou, como todos os demais clubes, 40 dias sem jogar, porque houve uma paralisação para a Esse Copa ano. América, em Né? 2019. Agora, 2019. Eu me lembro que o Flamengo, o primeiro jogo amistoso foi um jogo com Madureira, na Gávea, um sábado de manhã, e o primeiro jogo do Jesus, ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. Sim, nos pênaltis, com o erro do Diego. É verdade. E tomou um 3-0 do Bahia. 2-0 do Bahia. Pois é. A gente falou do Botafogo, falou do Campeonato Brasileiro e do Flamengo e o Vasco. Escapou, Rodrigo? Não, de jeito nenhum. Não, O Vasco ganhou uma sobrevida muito interessante pela vitória, da forma como aconteceu no jogo contra o América. Aliás, Aquele gol você lembrou do Pet? eu lembrei do Roberto Dinamite. Mas foi igualzinho do Pet. Mas foi mais parecido com o Roberto Dinamite, até porque foi no mesmo estádio, na mesma baliza, no mesmo campo, no mesmo canto que foi o do Pet. E No gol à esquerda. no gol à esquerda, e a distância era mais semelhante com a do Roberto. Eu lembrei mais do Roberto, e porque os dois estavam com a camisa do Vasco. Então, é até meio complicado lembrar. Foi alegria, né? Não, eu estava em São Januário ontem e a vibração, a energia, o Bocage, eu confesso o seguinte, eu estava do lado de fora de São Januário, para a gente entrar ao vivo na TV Brasil, e existia uma tensão muito grande, porque a energia estava muito ruim. Porque se empata nesse jogo... E um minuto antes, o Léo Jardim fez um salvou o defesaço, Vasco. foi a defesa do campeonato. Porque E se o América poucos vira minutos antes, o América colocou uma Mandou bola uma na bola trave na na pequena área. na pequena área. Então já estava. E aí eu Mas jogou conversando muito mal, na diga-se de parte passagem. externa de São Januário, com a nossa equipe da TV Brasil, com alguns policiais que estavam ali, e eles estavam numa preocupação muito grande. Do tipo, olha, se acabar empatado, se o América fizer um gol, acho arriscado vocês estarem aqui. Então, quando saiu o gol daquela forma como saiu, o lado externo de São Januário já estava lotado. Muita gente já indo embora com medo das consequências em caso de uma nova decepção. E, de repente, todo mundo voltando, uma correria, pela forma como o Vasco conseguiu. E me chamou muito a atenção, desculpe me alongar, mas eu preciso falar isso, a declaração do técnico do Vasco da Gama depois da partida, o Ramon Dias, porque é muito comum treinador que trabalha aqui no Brasil e muito comum entre os treinadores brasileiros, depois de uma vitória dessa, virar para a torcida. Sabíamos que seria um jogo difícil e o nosso time é isso, é raça, é acreditar até o fim. Não, o discurso dele, nossa partida foi péssima, não gostei, estou irritado, o time jogou muito mal. Achei muito lúcido o Ramon Dias colocar essas palavras de uma forma tão oportuna. Até para alertar o torcedor, né, que venceu, mas não deu nenhuma garantia. Comum. O que tem de técnico que adora, eu sabia que ia ser difícil, construímos na garra, soubemos sofrer. Eu odeio essa frase. Nosso time soube sofrer. Soube sofrer e resiliência agora. Não. E aí, tipo, parece que seus problemas acabaram. O Vasco ganhou do América. Não, nossos problemas para o Ramon Dias, para a comissão técnica, para os jogadores, os problemas são enormes. O Vasco jogou muito mal e não merecia vencer. E aí, quem corre mais riscos agora? Eu acho que o Curitiba cai. Para mim, já caíram. O América Mineiro já caiu. Curitiba e América já Temos caíram. um problema envolvendo Curitiba e Cruzeiro. A briga de torcida. Vão jogar sem estádios fechados, sem público. Tal. Bahia, Santos.
O Santos, Goiás. o Boccagi, eu diria o seguinte, analisando Tem pela 2 última vagas em rodada. aberto. Para mim tem praticamente 3 vagas garantidas. Eu acho que o Goiás cai depois da derrota, 35 pontos. O Curitiba, para mim, já caiu, está só aguardando mais uma rodada. O América já caiu. E o América é um negócio inexplicável. Ele joga bem e perde. Joga bem e O perde. América está assim porque se dedicou à Sul-Americana o tempo todo e Joga bem, ignorou o perde. Campeonato Trocou o Brasileiro. Mas o treinador. time é muito bom. Então, a briga, para mim, é Vasco e Bahia. E se você analisar... E o Cruzeiro? O Cruzeiro também, perdão. E o Santos? O Cruzeiro tem... Não, o Santos, para mim, chegou a 42. O Cruzeiro já. tem 2 jogos a O menos. Cruzeiro tem 2 jogos a E menos. ninguém está prestando atenção no Fortaleza, hein? Tá O com Fortaleza 43, pega Palmeiras, Botafogo, Botafogo, Cruzeiro. e precisa de ponto. É. O Fortaleza Bem está no lembrado. meio da Mas o tabela. Fortaleza tem um jogo a menos. Ok, também. mas ele precisa pontuar. Não pontua desde que perdeu a Sul-Americana. Pois é. Eu acho que o Cruzeiro tem 3 jogos, tem 2 jogos a menos. Vai cumprir agora no dia 18, sábado, contra o Fortaleza e depois contra o Vasco de Quarta-feira, dia portões 22. fechados. O Vasco, eu diria o seguinte, o Vasco tem 2 jogos complicadíssimos fora de casa. Cruzeiro e Atlético confronto Paranaense. direto. E E o Atlético Atlético Paranaense é outro que precisa E pontuar. tem o Corinthians em casa. Depois ele pega um Grêmio que você não sabe onde que vai situação estar o vai Grêmio, que estar. situação, lá em Porto Alegre. E fecha com o Bragantino, que Bragantino. também não sabe que situação. Mas a vitória diante do América Mineiro deu uma respirada. A briga é Cruzeiro, o Bahia, que está deixando de ganhar na Fonte Nova, Isso. e o Cruzeiro está sem treinador. É sempre bom lembrar para o nosso ouvinte, telespectador e seguidor nas redes sociais, que a classificação do Campeonato Brasileiro não se restringe unicamente à colocação no campeonato. Claro que até o 6º lugar vai para a Libertadores, outros sejam para a Sul-Americana, mas dentro desta faixa da Sul-Americana, do 7º ao 12º, tem uma premiação em dinheiro que é importante para os clubes. Cada posição abaixo é 2 milhões a menos. Então, o Fortaleza É já está... indiferente ficar em 10º ou 11º? Claro que não, Não, é. É muito Tanto diferente. é que o Flamengo, quando não renovou o contrato do Dorival Júnior, um dos motivos que o Marcos Braz falou, não, perdemos Estava o em dinheiro. segundo e caiu lá para baixo. Perdemos dinheiro. Então, o Fortaleza já está com sei lá quantos pontos, 43. já escapou da ameaça de rebaixamento, mas se o Fortaleza ganhar 2 ou 3 posições nessa reta final de Brasileirão, ele bota no bolso mais 5, 6 milhões. E isso faz uma diferença absurda. Ele joga com o Botafogo e com o Palmeiras. Exatamente, por isso que eu estou chamando a atenção para o Fortaleza, que é um time que nessa reta final pode interferir. E para a gente finalizar, o Fluminense. O Fluminense ainda faz alguma coisa nesse Brasileirão ou só fez no confronto direto contra o rival Flamengo? Ele pode. Ele pega Palmeiras e Grêmio. Ele fora de casa, me parece. Os 2 aqui no Rio. Os 2 no Rio. Os 2 no Rio. Eu acho que o Fluminense, eu não vou fazer nenhuma crítica ao trabalho do Fernando Diniz, porque não dá nem para fazer pelo momento que ele está passando, mas o Fluminense vai mostrar dignidade. Pelo menos tem dito isso o seu treinador e o jogador. Claro, então, que aí eu vou interromper você clubes. com esse discurso que o Rodrigo falou, a questão da dignidade. Quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, no ano passado, que ele já estava classificado, aí o Dorival, inclusive, pagou esse pato, o Flamengo perdeu os jogos que não era para perder. Não, perdeu simplesmente porque se desligou, com porque todo passou a pensar ao no Avaí Mundial. rebaixado, em casa. Passou a pensar no Mundial, não deu mais importância o jogador. Então, se o Fluminense contra o Grêmio, contra o Palmeiras, entrar com time em reserva, com time misto, sem disposição, pensando em outra competição, isso não vai fazer com que o Fluminense seja visto como um time sem ética. Não, porque vamos lembrar 2009, eu estou falando agora em especial ao torcedor do Flamengo, que está nessa expectativa do Fluminense. Em 2009, o Flamengo enfrentou o Internacional no Maracanã o Grêmio despreocupado para não dar o título para o Internacional. E aí o Grêmio entrou com um time misto, tomou a virada e está tudo bem. Gol do Angelim, né? Gol do Angelim. Então, torcedor do Flamengo, não vamos usar esse discurso que já foi favorável a você em competições passadas. Olha, em 2009, eu vi o Felipe, que era goleiro do Corinthians, sair da bola por um pênalti do Moura batido lá em Campinas. Eu vi também, em 2010, na Arena Barueri, o São Paulo se esconder no jogo para não ajudar o Palmeiras, que estava disputando com... Mas e até que ponto, Boccagi? São situações que a gente também não pode Não afirmar, pode que afirmar. se escondeu, que isso aí e tal. Mas eu vou falar uma coisa. Entrar em campo com uma disposição, com a cabeça voltada para Mas outro natural. campeonato, com um time... Se o Diniz falar, não,
Meus titulares eu quero ter, já que eu estou Preservar. envolvido com a seleção lá e tenho pouco tempo, o tempo que eu tenho é para pensar no Mundial. É um lógico. direito que ele tem. Claro. É um direito Como que o ele tem. Dorival, eu não critiquei, eu comentei vários jogos do Flamengo depois que ele foi campeão, inclusive o último contra o Avaí, quando perdeu de virada, é natural, é do ser humano, é do cidadão. Não, você e vamos relaxa. lá. Ah, tirou o pé. Não tirou, Amigo, pá. o cara vai para um Vai pro mundial. Vai, E se o Diniz chegar ao Bocardi e falar aqui, ó, eu vou preservar Cano, os mais antigos. O Cano não jogou contra o Flamengo. Não jogou. Mas já tinha não jogado contra o Inter também. Pois é. Se você preservar o Cano, o O Marcelo, Arias. o Felipe Melo, o Arias, é E natural. de repente você preserva esses caras, pega um cara que teve poucas chances no banco de reservas, o cara arrebenta já pensando Pois é. no Você Mundial, vê a postura vou ganhar do- uma vaga ali. Você vê a postura do Fluminense no Fla-Flu. Tomou um vareio do Flamengo no primeiro tempo, era perdido por uns 3-0. Segundo tempo, voltou com uma outra pegada. Isso. Por quê? Ele deu uma sacudidela no Eu intervalo, acho, tirou o então, Marcelo. acho que nisso aí pesa Isso um pouco a Mas a rivalidade também, né? estadual. Porque o Fluminense já tinha ganho o Carioca em cima Mas do Flamengo. você não acha que Foi essa eliminado pelo rivalidade, Flamengo na Bocardi, Copa do Valdir, Brasil. vocês não acham que isso é muito mais do torcedor? Porque, por exemplo, ontem, rapidamente, teve torcedor do América comemorando o gol do Vasco para prejudicar o Cruzeiro. Então, essa rivalidade é muito Sim, pois torcedor. O jogador profissional, ele não pensa, eu prefiro mas ele é acreditar. cobrado. Ele é cobrado, mas aí quando a bola rola... Ah, e aí Bocardi, vamos lembrar de novo 2009. O torcedor do Inter, do Grêmio, cobrou o Grêmio. Não ajuda o Inter, não, hein? É. Mas o Grêmio fez 1-0. O Grêmio ainda fez 1-0. pois é. Ele fez 1-0 e depois empatou o David Braz e o Ronaldo Angelim fez o gol Fez da o gol do vitória. título. Rodrigo Campos, Valdir Luiz, obrigado aí pela participação. já? Valeu, meu já. Coisa Tem que estar sempre um boa. gostinho de um quero mais. A gente vai terminando por aqui essa primeira edição do podcast do programa No Mundo da Bola. Espero que vocês curtam. Deixem sua mensagem, cliquem aqui, marquem como favoritos, enfim, façam o que nos aprouver e o que for melhor. Maravilha. Tamo juntos. Bem-vindos. Semana que vem a gente volta. Forte abraço.